E aí pessoal, tudo certinho? Meu nome é Felipe Marinho do Guia da Engenharia e no vídeo de hoje nós vamos resolver 3 questões sobre a equação de Bernoulli. Se você ainda tem alguma dúvida sobre teoria, eu deixei na descrição do vídeo alguns posts do nosso blog sobre a equação de Bernoulli que podem lhe ajudar. As 3 questões que eu vou resolver hoje foram baseadas no livro de Mecânica dos Fluidos do Brunetti. Caso você queira se aprofundar no assunto e ainda ajudar a gente aqui do canal, compre o livro no link que eu vou deixar também na descrição. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Vamos lá resolver as questões? Bem pessoal, essa é a nossa primeira questão. Ele apresenta um sifão, diz que a pressão mínima no sifão, no ponto S do sifão, é menos 60 kPa e pede que a gente determine tanto a velocidade no ponto S quanto a altura máxima que esse ponto S pode ter para ter essa pressão determinada na questão. Então vamos lá, primeiro ponto, determinar a velocidade em S. A velocidade em S é a mesma velocidade no ponto B, estão no mesmo conduto. Então a gente pode aplicar a equação de Bernoulli entre A e B. Então eu tenho aqui pressão de A sobre gama mais E de A mais a velocidade de A ao quadrado sobre 2G vai ser igual a pressão em B sobre gama mais E de B mais velocidade de B ao quadrado sobre 2G. Lembrando que ele fala na questão para a gente desprezar as perdas de carga, por isso eu não estou considerando nenhuma perda de carga nesse equacionamento. Então, quem é a pressão de A? Vai ser zero, já que está em contato com a atmosfera. Z de A, levando em consideração esse plano horizontal de referência, ele tem 1,6 metros de altura. Velocidade de A vai ser zero, está estagnado, líquido. Pressão em B, como está em contato com a atmosfera, também vai ser pressão atmosférica, que é zero relativamente. A altura do ponto Z em relação ao meu plano horizontal de referência é zero também. Então eu só tenho a velocidade em B. Então, velocidade em B ao quadrado sobre 2G é igual a 1,6. Considerando a gravidade como 10, nós temos que a velocidade em B vai ser 5,66 metros por segundo, que é a mesma velocidade no ponto S do sifão. Agora que a gente já sabe a velocidade no ponto S, vamos calcular qual a altura máxima que esse ponto S pode estar. Então agora vamos aplicar Bernoulli entre o ponto A e o ponto S. Então vamos lá. P de A sobre gama mais Z de A mais a velocidade de A ao quadrado sobre 2G é igual ao P do ponto S sobre gama mais Z do ponto S mais a velocidade no ponto S ao quadrado sobre 2G. Então, pressão em A, como está na atmosfera, é zero. Z de A, a gente pode usar o mesmo plano de referência, então vou ter 1,6. Velocidade de A, a gente também já disse que é zero. Então isso é igual. Pressão no ponto S, a gente sabe que é menos 60 kPa. Então, menos 60 vezes 10 elevado a 3, já que é quilopascal, sobre peso específico da água. Usando a gravidade 10, fica 10 elevado a 4. A altura no ponto Z é justamente o que eu quero, então vai ser 1,6 mais esse H, então 1,6 mais H, mais a velocidade no ponto S ao quadrado sobre 2G. Se vocês prestarem atenção, isso é igual a isso. Então, eu tenho que isso vai ser igual a 1,6. Logo posso cancelar esse 1,6 com esse 1,6, eu tenho que o meu H vai ser igual a, cancelando isso com isso, 6 menos 1,6 metros. Então, a altura máxima que o ponto S pode ter é 4,4 metros. Essa é a resposta da nossa primeira questão. Então, vamos agora para a nossa segunda questão. Aqui é uma espécie de tubo Venturi. Ele me dá o peso específico da água, que está fluindo, o peso específico do fluido manométrico aqui embaixo, nesse tubo U, a área aqui no ponto 1, a pressão do ponto 2, aqui apresentado na figura, e diz para adotarmos gravidade igual a 10. E pede para que a gente determine a vazão de escoamento aqui. Ou seja, para eu achar essa vazão de escoamento, eu preciso achar a velocidade desse fluido no ponto 1. Então vamos logo notar alguns pontos que a gente vai precisar usar nessa questão. Vamos chamar esse aqui de ponto 3, vamos chamar esse aqui de ponto 4 e vamos chamar esse aqui de ponto 5. Bem, então como nós temos essa altura de 3,6 metros do ponto 1 até o ponto 5, vamos inicialmente usar a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e ponto 5. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui P1 sobre gama mais Z1
mais velocidade no ponto 1 ao quadrado sobre 2g é igual a pressão no ponto 5 sobre gama mais altura no ponto 5 mais velocidade no ponto 5 ao quadrado sobre 2g. O que eu tenho? P1, não sei ainda. Altura no ponto 1, vamos usar como plano horizontal de referência esse eixo da minha tubulação, então vai ser 0. Velocidade no ponto 1 é justamente o que eu quero determinar. A pressão no ponto 5, como está em contato com a atmosfera, eu posso dizer que é 0. A altura no ponto 5 vai ser 3,6 metros. E a velocidade no ponto 5 também é 0 porque está estagnado. Então eu posso dizer que P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G vai ser igual a 3,6 metros. Então vamos guardar essa equação por enquanto. Como eu vou determinar velocidade 1? Eu preciso encontrar a pressão no ponto 1. Então para isso, vamos usar aqui esse tubo 1 entre o ponto 1 e o ponto 2, que eu já tenho a pressão no ponto 2. Então o que eu tenho? Vamos usar aquela velha lei de Steven. Então, P3 menos P1 é igual, como eu estou indo para baixo, tem aquele macete que a pressão fica positiva. Então, fica mais gama da água, que multiplica, vamos chamar isso aqui de uma altura H, que multiplica H. Indo de 3 até 4, temos P4 menos P3 é igual, como eu estou subindo, fica menos a altura 0,2, que multiplica o peso do fluido manométrico. E para chegar até 2, eu tenho que P2 menos P4 é igual, quando eu estou subindo novamente, fica negativo. Essa altura é H menos 0,2, que multiplica agora o fluido, que é a água. Então, somando tudo, eu vou cancelar P3, vou cancelar P4, tenho que P2 menos P1 é igual, posso cancelar esse fator com esse fator, então fica menos 0,2, que multiplica gama M menos gama A. Como eu tenho meu P2, que é 20 kPa, então 20 menos P1 é igual a menos 0,2, que multiplica 70 menos 10. Todos os dados da questão. Então eu encontro com isso que meu P1 é igual a 32 kPa. Então, vamos trazer essa equação agora para cá. Como eu já determinei P1, eu vou ter que 32 vezes 10 elevado a 3 sobre 10 elevado a 4, mais a velocidade de 1, que é o que eu quero determinar, ao quadrado sobre 2G, é igual a 3,6 metros. Resolvendo essa equação e considerando a gravidade como 10, eu acho que a minha velocidade 1 é 2,83 metros por segundo. Como a questão ainda pede que eu determine a vazão no ponto 1, então a minha vazão vai ser igual a velocidade vezes a área. Isso é 2,83, que multiplica, minha área é 400 centímetros quadrados, ou seja, 400 vezes 10 elevado a menos 4, já que eu estou trabalhando em metro quadrado. Então, minha vazão é 0,1132 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a resposta da nossa segunda questão. Bem, essa é a nossa terceira questão, diferentemente das outras duas. Aqui a questão já pede que eu considere as perdas de carga, ou seja, nós vamos agora trabalhar com fluidos reais. Então, ele me dá a perda de carga linear, as perdas de cargas concentradas, pede para eu desprezar as cargas cinéticas. E diz que a pressão aqui na saída do chuveiro tem que ser, a carga de pressão tem que ser 1 metro coluna d'água. Então, vamos lá. Pede que eu determine, para que isso ocorra, a altura aqui do meu reservatório. Então, chamando esse aqui de ponto A e aqui na saída do chuveiro de ponto B, e usando Bernoulli para fluidos reais entre esses dois, o que eu tenho? Pressão no ponto A sobre gama, mais Z do ponto A, mais a velocidade em A ao quadrado sobre 2G, ela tem que ser igual a pressão em B sobre gama, mais Z de B, mais a velocidade em B ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga entre A e B. Então, quem vai ser a pressão em A? Vai ser 0, porque está em contato com a atmosfera. Z de A é justamente o que eu quero determinar. Usando como plano horizontal de referência esse plano aqui de baixo, nós temos que Z de A vai ser 1,10 mais 90, ou seja, 2 metros, mais a altura H. Então, 2
mais H. Velocidade em A também é 0. Isso vai ser igual. Pressão em B, a carga de pressão é 1, já foi dado na questão. A altura no ponto B vai ser 1,50 menos 20 centímetros, que dá 1,3 metros. Mais a velocidade em B, ele pede para eu descartar, para eu desprezar a carga cinética. Então, eu vou considerar que é 0. Mais a perda de carga de A para B. Daqui eu tiro que a minha altura H, que é o que eu quero determinar, é a perda de carga de A para B mais 0,3. Então, basta determinar agora quem é essa perda de carga de A até B. Lembrando que as perdas de carga, elas se dividem em a perda de carga distribuída, ou seja, ao longo de toda a tubulação, e a perda de carga concentrada ou pontual, que acontece nos equipamentos que fazem parte da minha tubulação. Ou seja, vamos calcular inicialmente a perda de carga distribuída, que nada mais é do que todo o comprimento da minha tubulação multiplicado pela perda de carga linear. Todo o comprimento somado da minha tubulação dá 6,2 metros. Eu vou multiplicar por 0,08. Isso vai me dar aproximadamente 0,5 metros. Ou seja, no trajeto de A até B, eu vou perder 0,5 metros de energia por carga distribuída. Agora, para calcular a carga concentrada, eu tenho que pegar pontualmente todos os meus acessórios da tubulação. Então, vamos lá. Ele me diz na questão que, por joelho, eu estou perdendo 0,5 metros por peça. Eu tenho quantos joelhos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui eu vou multiplicar por 5 e vou achar 2,5 metros total na tubulação. Para cada T que sai da lateral, perco 2 metros. Eu, no caso, só vou ter um T. Então, isso aqui, 2 metros. E para registro de gaveta, eu tenho 2 registros de gaveta, cada um perdendo 1,2 metros. Então, isso aqui, vou multiplicar por 2, que dá 2,4 metros. No total, de perda de carga concentrada, eu vou ter 6,9 metros de perda. Então, minha perda de carga concentrada é 6,9 metros. Logo, eu posso voltar aqui na minha equação inicial, que a altura do meu reservatório é a perda de carga de A para B, que nada mais é do que 0,5 da distribuída, mais 6,9 da concentrada, mais 0,3 lá de cima. Então, a altura do ponto A do reservatório é 7,7 metros, que é a resposta dessa nossa terceira questão. É isso aí, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida ou sugestão para vídeo futuro, não esqueça de deixar nos comentários. Não esqueça também de dar aquele like que ajuda a gente. E é isso aí, até a próxima, pessoal.